Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, professor de Fundamentos Históricos do Direito. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula dentro do tema que nós já havíamos proposto para esta aula, que partindo, da premissa que é da Mesopotâmia, né? A gente tinha falado que nós iríamos começar, então, a falar da Mesopotâmia e como forma de fazer e de identificar o direito nas mais diversas sociedades. Considerando a Mesopotâmia, ela está localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Tá? Então, a nossa aula aqui, na verdade, a gente é uma aula bem dinâmica, porque presencial a gente geralmente leva aqueles temas mais complexos com o objetivo de fazer discussão sobre eles, mas aqui a gente vai fazer uma aula super dinâmica e aí, a partir da nossa aula, vocês têm todos os instrumentos para questionar, tirar suas dúvidas, enfim. Tá? Então, a gente começa pela Mesopotâmia, tratando aí das distinções de direitos nas mais diversas sociedades, e ela está localizada entre os rios Tigres e Eufrates. É uma aula, de certa forma, é uma aula bastante histórica, e eu trouxe aqui, tentando sintetizar, e eu trouxe aqui de uma forma bem sintética, ou seja, bem objetiva, bem enxuta, para que vocês entendam quais as partes, dentro de toda a história do direito, que nós precisamos nos atentar para fins de estudar para a prova. Então, a gente tem, a primeira pauta aqui, que é sobre a localização, que ela fica, entre os rios Tigres e Eufrates, a origem, dos mais antigos documentos legislativos escritos, que são os códigos. Na Mesopotâmia é onde se origina os documentos mais antigos legislativos de toda a história. Isso cai muito em prova, colocando lá opções, quais dessas sociedades se originam os documentos mais antigos, documentos legislativos mais antigos escritos. Então a gente tem aí que é a Mesopotâmia. A habitação são diversos povos, é uma miscigenação de povos, entre eles os sumérios, acadianos, babilônicos e assírios. Tá? A divisão que se dá na Mesopotâmia é a divisão entre cidades e estados. Não tem ali uma união, como nós temos aqui a União, estados, Distrito Federal, municípios, tendo aí a distinção, a Brasília, que faz, então, essa confusão a partir de estado, se é município ou estado, onde apenas existe um chefe do executivo ali, que governa Brasília, ou seja, que tem toda a ordem, ou seja, que tem todo o poder político sobre Brasília. A língua única que se dá na Mesopotâmia é a única língua que se estabelece de relações diplomáticas, ou seja, uma única língua. E o sistema jurídico, que é onde a gente começa efetivamente a falar, do que de fato nos importa. Sobre o sistema jurídico da Mesopotâmia, que são aquele sistema jurídico denominado cuneiformes, que geravam as codificações escritas, aquela codificação de Hammurabi. E geralmente nós fazemos aqui uma comparação sobre esses cuneiformes, que são todas aquelas leis que resultam numa codificação escrita. Essa codificação ela é denominada como Código de Hammurabi. Geralmente, quando chega nesse ponto da aula, tirando aí essa parte mais que decorre mais a necessidade de propriamente decorar sobre essa sociedade em específico, aqui eu sempre trago fazendo aí uma analogia entre o Código de Hammurabi,
né, e o common law, o nosso conhecido common law. Ou seja, no Brasil, quando eu dou aula de direito constitucional, a gente chega numa parte onde falamos do civil law, common law, né? O Brasil, ele adota o civil law uma vez que todas as ordens jurídicas são fundamentadas na Constituição, né? A ideia do constitucionalismo, enfim, né? Que nós temos uma Constituição escrita e sobre ela que todo ordenamento jurídico se fundamenta. E aqui a ideia do common law é que todas as leis que lá se originaram de costumes, né? E na distinção da ideia dos costumes é que nós fazemos então uma analogia do common law, que o que fundamenta, na verdade, a Constituição dos Estados Unidos, um exemplo de common law, né? Nós, no Brasil, vivemos no civil law. Nos Estados Unidos, o common law, e aqui eu faço uma analogia, uma comparação com o Código de Hammurabi. Se considerando que lá na Mesopotâmia, né, todas as leis eram originadas, ou seja, as ordens com o objetivo de pacificação daquela sociedade se dava por conta do Código de Hammurabi, que esse código é originado de costumes. No common law nos Estados Unidos, a Constituição, ela é uma Constituição bem sintética, bem pequena, né, diferentemente do Brasil. Aliás, o Brasil detém uma das constituições mais complexas, né? É uma das maiores constituições do mundo. Tem mais lá de 220 artigos. Se pega nos Estados Unidos, a Constituição é bem pequena, sendo que, né, todas as decisões em sociedade, quando passa a ter uma referência, ou a necessidade de uma referência judicial, né, na necessidade que o Poder Judiciário lá precisa realizar a prestação jurisdicional, lá a ideia é que as decisões judiciais, na sua maioria, é que vai ordenar o comportamento da sociedade, né? Então, diferentemente da Constituição, que todo ordenamento, todos os atos, né, em sociedade, quando há necessidade de discussão, nós temos uma Constituição e a Constituição apenas deverá ser interpretada no fato concreto, uma vez que a Constituição é uma Constituição principiológica. Já nos Estados Unidos, o common law, todos os casos são submetidos ao judiciário, e o Poder Judiciário que faz a decisão, ou seja, que profere uma decisão no caso concreto. E quando há outros casos semelhantes àquele caso que já fora julgado no Poder Judiciário, eles aplicam aquele julgamento, né, por analogia, naquele caso semelhante. Então, aqui a gente tem a ideia da constituição desse Código de Hammurabi, exatamente parecido com a ideia do common law, porque ele se constrói, né, com fundamento em costumes, né? E aí esses costumes, na medida em que eles são reiterados ou parecidos, a lei ela é aplicada naquele caso concreto, né? Então, basicamente aqui a ideia do Código de Hammurabi, fundado em costumes, ou seja, originado em costumes, fazemos uma analogia do que efetivamente ela pode ser comparada, né, com o common law nos Estados Unidos, o que é distinto da nossa Constituição, né? Imaginem da nossa Constituição, de toda a nossa legislação, que ou seja, complexa, né? Imagina, né? São diversos artigos da Constituição, não que o vade-mecum seja toda a Constituição, mas a nossa Constituição, só a título de exemplo, é bastante complexa, tá? Bom, a leitura aqui do código, existe na Mesopotâmia vários códigos, né, a partir do Código de Hammurabi surgiram. Tenho aqui, eu fiz aqui algumas, o código de Ur-Nammu, né, aproximadamente desde 2040 a.C., da região da Suméria, o mais antigo documento legislativo, né? Coloquei código de Exu, né? Enfim, toda essa parte escrita que inclusive tem na apostila de vocês,
Eu não vou aqui fazer a leitura disso, tá? Então, fica para vocês fazerem a leitura e o estudo mais aprofundado histórico dessa parte que vocês, de certa forma, vão precisar fazer, vão precisar decorar, especificamente nessa sociedade da Mesopotâmia, para a gente não ficar aqui perdendo tempo, tá bom? Bom, o próximo tema que a gente vai falar, fazendo aqui algumas distinções, ou seja, deixa eu só pegar aqui, já passando, ou seja, fazendo ato contínuo da nossa aula a respeito da Mesopotâmia, apenas o que a gente precisa absorver aqui, vocês vão ver na apostila de vocês, a parte histórica ela é bastante extensa, mas do que de fato nos importa é a ideia do sistema jurídico, de onde se originou o Código de Hammurabi e toda essa explicação que eu dei. O resto, vocês vão fazer a leitura, né, da apostila de vocês, mais da parte histórica, que é desnecessário a gente ficar aqui fazendo apenas a leitura do que vocês têm na apostila, para a gente não ficar perdendo tempo, tá bom? Nesse mesmo, dando seguimento, então, na nossa aula, a gente tem aqui, fazendo aqui algumas distinções entre a ideia do Common Law, Civil Law, eu acabei de falar, os principais institutos, né, dessa sociedade, são os contratos, a adoção, sucessão e o próprio direito penal. Quanto à família monogâmica e patriarcal, né, aqui a gente tem a ideia da mulher, ela era dotada de personalidade jurídica e liberdade e gestão de seus bens, né? Havia a possibilidade jurídica de repúdio ao marido, né? E vice-versa. Caso a mulher alegasse má conduta do marido, poderia propor ação para retomar a família de origem, levando consigo seu patrimônio. Então, aqui a gente tem aqui um viés de direito de família, né? Onde a mulher, ela tinha ali nessa sociedade, ela tinha, de fato, né, direitos civis, onde ela era dotada de personalidade jurídica, inclusive de suas liberdades e de gestão de seus bens. O sistema de casamento, né, nessa sociedade é o que é o exemplo do sistema de comunhão de bens, né? Então, a gente tem aqui a ideia da comunhão de bens no sistema da Mesopotâmia, e os códigos das civilizações, né? Os códigos das civilizações, aqui a gente passa a falar um pouco de monarquia e democracia. Eu já havia falado para vocês a respeito desses sistemas de governo, em que a monarquia, bem simplista aqui a explicação, é que a monarquia ela é fundada em um único indivíduo, geralmente o rei, tá? E é o rei que vai manifestar a vontade do povo, né? É fundado nele a vontade, ou seja, a vontade soberana, né? Ela é manifestada através do discurso do rei, através das vontades do rei, né? Toda vontade política, ela é concentrada no rei. E é o rei que faz, ou seja, que representa toda a sociedade, que faz uma distinção da democracia, né? A democracia, ela passa a acontecer um sinal de queda, né, do poder do rei e o surgimento da democracia, né? Ela ocorreu em Roma, quando então é constituído o Senado, e nesse Senado, né, ele é constituído com o objetivo de enfraquecer o poder do rei, né? Então surge os senadores, surge o imperador com o objetivo de dar voz ao povo, né? E não obstante, no início dessa democracia em Roma, nós tenhamos aí um sinal de que o poder do rei é enfraquecido e todo esse poder acaba sendo transferido ao povo, né?
a gente tem uma semelhança muito grande do que acontece hoje. Né? Hoje, não obstante nós tenhamos aí o sistema de governo, os nossos representantes, como o presidente e os parlamentares no poder legislativo, em Roma, quando o poder do rei passa a cair no descrédito, a cair por terra, constitui-se então o Senado, né? Os senadores dão a voz ao povo, não obstante a isso, ainda essa transferência de poder, não obstante a isso, ainda permanece a existente dos representantes do povo, né? Traduzido aí pelo Senado, pelo imperador, enfim, né? Onde é ali que decidia-se então todas as questões da sociedade. No direito penal, na Mesopotâmia, era a pena capital, ou seja, né, para muitos dos casos era a pena capital, pena de morte, né, pena de morte se dava por fogueira, né, o sujeito era queimado, afogado, e até mesmo mutilação, a depender da situação. E outras penas, penais expressas, né, que também era uma pena mais ou menos, era uma infração penal que existia na Mesopotâmia, que dentro do sistema penal deles tinha lá já um conceito um início ou uma pena pela receptação, né, de produtos ilícitos, né? Então, acerca da Mesopotâmia, era isso que a gente tinha que falar, atentando-se bem à ideia de absorvermos bem aquela ideia do sistema jurídico. O resto é mais histórico, né? Mas no sistema jurídico, como eu falei, nos atentamos bastante a respeito da origem, né, do Código de Hammurabi, e ali fazendo uma analogia com o Common Law, que é a ideia de que é originado, ou seja, as leis ou as ordens para ordenar ou para a pacificação da sociedade se originava a partir dos costumes, né? As leis surgiam no Common Law, o que nós temos hoje, que no Common Law as leis, né, ou a Constituição, ela passa a surgir a partir das decisões concretas do Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Bom, passamos então para falar da civilização grega, né, o direito grego na antiguidade. Bom, lá o nomos, né, a ideia da lei na civilização grega, ela é originada na palavra nomos, né? Nomos significa lei. Sempre quando eu inicio a falar de democracia, a gente sempre dá a origem, né, da civilização grega. Na civilização grega, porque é ali que é a ideia da ágora, né, da praça pública, em que os gregos iam para a praça pública para definir efetivamente as questões daquela sociedade, daquela civilização. Aqui, então, a gente tem a ideia inicial, né, do direito grego na antiguidade, é que o direito, traduzindo-se aqui, lembra uma das nossas primeiras aulas que eu falei, né, se a gente pode considerar sinônimos, lei e direito. Mas o tema aqui é o direito grego na antiguidade. Lembra que nós falamos sobre direito, que o direito ele é traduzido nas leis como forma de pacificação da sociedade. E aí a sociedade avança, e hoje nós temos uma discussão muito grande sobre os valores, né? Sobre a ideia da relativização do positivismo, para que o Poder Judiciário possa julgar essas leis, né, atribuindo a ela valores no caso concreto, né, para que tentem aí, ou seja, o próprio Poder Judiciário busca, através do julgamento, com fundamento nas leis, a trazer o maior nível de justiça possível no caso concreto, tá? Então, a gente tem aqui o direito, né? Quando nós falamos de lei em um Estado democrático, por exemplo, nós falamos de lei e são as leis que vão limitar o poder, né? Ou seja, na verdade, todas as leis estão aí servindo para limitar o poder, né? Do próprio poder público ou daqueles que estão empossados no poder, em detrimento a nós, somos sociedade, né? Cidadãos dentro aí de uma sociedade.
Então, ao mesmo tempo que existe uma supremacia em relação a uma supremacia, né, fundado aí nas leis em relação ao povo, ao mesmo tempo nós temos a indisponibilidade do interesse público, que nenhum agente público está acima da própria lei, ou seja, eles precisam cumprir a lei com o objetivo de manifestar o interesse público, tá? Então, nós temos que, na civilização grega, os costumes que eram a fonte formal, né? A fonte formal para a título de aplicação de leis, né? Eram os costumes na civilização grega, né? Qual a nossa fonte primária? Né? A nossa fonte primária do direito são as leis, certo? Enquanto na civilização grega as fontes formais, primárias, as fontes primárias do direito para eles eram os costumes. Não obstante, já haviam leis escritas, tá? Quanto à ideia do direito grego na antiguidade, a ideia de sistema de governo lá era uma participação direta. O povo participava diretamente da coisa pública, nas decisões políticas, em que os gregos iam para a praça pública, na ágora, para que lá, né, pudessem então realizar os debates relacionados aos temas de interesse comum, e na própria praça pública eles realizavam lá os seus julgamentos e decisões acerca daqueles debates, daqueles assuntos que eram assunto comum à sociedade. Inclusive, esses debates, essas decisões, ou seja, toda aquela assembleia que acontecia na ágora, na praça pública, também influenciava o poder judiciário. Veja a ideia dos gregos, né? Na aula específica, eu sempre falo que os gregos, eles nascem, crescem, e quando eles chegam à maioridade, ou seja, eles já estão preparados para a vida em sociedade, ou seja, eles são educados dentro de casa, né, sobre as questões civis da sua sociedade. Ou seja, em tese, o direito para o grego ele é ensinado a boa parte dentro de casa. Isso é hereditário. Então, os pais cresceram assim, os avós cresceram dessa forma e foram instruídos dessa forma, e os filhos são instruídos, enfim, a ponto de chegar à sua maioridade, irem para as praças públicas já preparado para realizar as defesas dos seus direitos. Né? Em tese, ali não havia uma representação de um advogado, por exemplo, ou de alguém legitimado, conhecedor do direito, para defender os indivíduos nos seus interesses civis. O que havia, na verdade, e aí a gente tem na história, enfim, como o caso de Aristóteles, Platão, todos esses. Se você pegar aí um mesclado, né, de estudo da filosofia, você vai ver que em alguns casos o que havia, na verdade, era transferência da oratória, do discurso, para um terceiro, uma vez que muitos naquele contexto histórico não tinham lá uma oratória, né, persuasiva. Então, não obstante eles conhecerem os seus direitos, às vezes nas assembleias eles transferiam, né, aí a oratória ou o discurso ou os debates com a finalidade de defesa dos seus direitos, tá? Ou seja, a construção de Atenas foi uma construção que estava fundada, aparentemente se debatia na praça pública, mas não havia ali uma democracia, tá? Mesmo porque os escravos não tinham direitos civis e nem políticos, eles não podiam opinar. Né? A gente começa aqui a alinhar, né, um pensamento de aristocracia,
né, que o governo, o poder, na verdade, ele estava na mão de poucos, né, e para esses poucos que o governo se destinava. Então, apesar de haver todo esse debate em praça pública, não havia aí direitos aos escravos, nem direitos civis e nem políticos. Então, eu já falei aqui, ensino da tradição política jurídica é desde criança, grandes contribuições para a filosofia e política, ou seja, nesse contexto, os grandes influenciadores, né, foram Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Aqui, então, nós falamos de civilização grega, o direito grego na antiguidade. Ato contínuo da nossa aula, e aí a gente passa a falar, então, de características do direito grego. Uma das características marcantes do direito grego, e aí na apostila de vocês está bem clara esse ensino, é que no direito grego nós tínhamos, então, no início 621 a.C., o primeiro código de leis chamado Leis de Drácon. Tá? Gravem bem este nome, as Leis de Drácon. As Leis de Drácon, inicialmente, né, nesse contexto histórico de 621 a.C., elas eram muito rígidas, né? Elas eram profundamente rígidas, né? Mas já passava a sinalizar, né, o caminhar dessas leis né, a partir da evolução social. Já nas leis de Drácon, não obstante elas serem bastante rígidas, já havia uma distinção, por exemplo, né, dos homicídios, né, entre homicídios. Veja que essa parte histórica, e aí nesse contexto histórico, essas sociedades lá atrás, elas eram bastante... Quando fala de direitos, né, a gente tem aqui uma ideia, um viés bastante criminal, né? Veja que as sociedades antigas, elas discutiam muitas coisas voltadas para as penalidades, para as sanções, enfim, né? Todas as questões elas eram fundadas em muito mais no direito penal do que dos direitos civis políticos. Então, veja que, ainda que as leis de Drácon já eram bastante rígidas, elas já passavam a dar sinais de distinção e evolução, né? Nas próprias leis de Drácon, por exemplo, ela já abordava a distinção, né, de homicídio voluntário, involuntário e legítima defesa, que é o que permanece até hoje, né? O homicídio voluntário e involuntário, ele se assemelha muito bem com a ideia do culposo doloso, né? O involuntário aqui nas leis de Drácon, a ideia do homicídio voluntário, por exemplo, era aquele homicídio consentido, né? Era aquele homicídio em que houve premeditação, né? E houve consciência plena, né, a respeito desse crime de homicídio. Sobre o involuntário é aquele, suponhamos aqui, a ideia do homicídio culposo, né? E suponhamos que você está passando com o seu carro, né, abaixo de uma ponte, e uma pessoa se joga e cai em cima do seu carro, né? Causa morte foi o atropelamento, né? Mas foi um atropelamento cuja vontade não se identificou ali. Você não queria matar a pessoa, não queria atropelar a pessoa, não obstante a causa-morte se deu pelo atropelamento, não foi pela queda, foi pelo sujeito ter se jogado da ponte, né? Então, e a legítima defesa? Aqui a legítima defesa é você poder se defender com o mesmo nível, ou com a mesma importância de arma, né? Se o sujeito está ali, sei lá, com um pedaço de pau e você tem uma pistola na sua cintura, né, não dá para dizer que você agiu em legítima defesa dando um tiro na cabeça do sujeito, não, mesmo que o sujeito seja muito maior do que você, né? Então você tem que descaracterizar a ideia da voluntariedade nesse sentido, nesse fato, eu sempre falo,
O sujeito é muito maior, você tem uma arma, o sujeito tem um pedaço de pau, não dá um tiro na cabeça nem no peito, dá na perna, dá no joelho dele, né? Caracterizando aí que você não teve intenção de matá-lo. Então, a gente tem que ter essa malícia, essa malandragem, né, para quem pratica ou quem é o operador do direito. Em casos infortúnios como esse, o sujeito ele precisa ainda assim se resguardar de futuras acusações penais, pode te resultar em grandes prejuízos, inclusive de restrição de liberdade. Bom, então aqui nós falamos de leis de Drácula, né? A sociedade ela passa a se desenvolver até que há, então, uma reforma institucional. No direito grego, há uma reforma institucional. A partir dessa reforma institucional, social e econômica, as leis de Drácula caem, ou seja, uma vez que elas são profundamente rígidas, e nessa reforma institucional, social e econômica, a necessidade era patente, uma vez que a sociedade se desenvolveu, as leis precisavam absorver o desenvolvimento da sociedade, os direitos de uma forma social e econômica e institucional. Cria-se, então, o Tribunal de Eliaia. Nessa reforma institucional, cria-se, então, o Tribunal de Eliaia, compostos pelos eliastas, né? Tribunal de Eliaia que está acima, ele passa a configurar um tribunal um tribunal democrático e justo, uma vez que esse tribunal passa a estar acima dos próprios magistrados. Ou seja, a lei está acima dos próprios magistrados. Então, a gente tem sobre a nossa aula, a gente falou, então, de algumas questões, ou seja, da Mesopotâmia, da civilização grega, nos aspectos de distinção naquilo que nos interessa, que é o direito. Bom, e o que acontecia, né, no Tribunal de Eliaia? O Tribunal de Eliaia era a ideia, né, de que os próprios civis resolviam as questões que eram postas para a discussão de interesse comum daquela sociedade. Então, imagine aqui uma ideia de democracia direta, tá? Veja que aqui a ideia da democracia direta, eu sempre falo quando dou aula de democracia, e alguns teóricos, ou uma das teorias mais usadas para fundamentar uma democracia direta é a ideia da eleição, a ideia da eleição de um grupo ou de um grupo mais qualificado entre os cidadãos, para que eles então passassem a decidir as coisas comuns da sociedade. Então, suponhamos na nossa situação, na nossa modernidade, então se escolhe, né, um grupo qualificado, esse grupo qualificado de cidadãos que não estão empossados em poder algum, apenas para decidir as questões comuns. Esse grupo de cidadãos, eles são levados ao Congresso Nacional lá em Brasília, onde então os congressistas, né, os parlamentares, aqueles que estão empossados no poder, realizam todos os debates possíveis sobre, eventualmente, um projeto de lei, né, que beneficiará toda a sociedade, mas não são eles que, ao final, decidirão, né? O que vetaria nessa oportunidade aquelas ideias de atendimento dos interesses escusos, atendimento dos interesses individuais. Lembra que nós temos, é o que é mais falado, a ideia dos parlamentares, oposição, situação, e isso é notório, público, isso você vê todos os dias em noticiários, né, que oposição, situação sempre estão, uma hora o sujeito está na oposição, uma hora está na situação. E isso por quê? Isso se dá de acordo com as vantagens que aqueles indivíduos levam, tá? Então, essas vantagens estariam suprimidas, uma vez que não serão eles
que decidirão pelo sim ou pelo não acerca daquela discussão, acerca daquele projeto de lei. Nesse caso, seria, então, aquele grupo qualificado de cidadãos. O Tribunal de El Haya se assemelha muito a essa ideia de uma democracia direta em que os próprios cidadãos, acima de todos aqueles que estão empossados no poder, que vão realizar as decisões da sociedade. A partir desse entendimento, eu coloquei aqui uma pergunta para a gente fazer uma discussão, né? Ou seja, eu coloquei a seguinte pergunta: qual a sua opinião se na atualidade, ou seja, se hoje os cidadãos participassem dos julgamentos judiciários, né? Então, qual que seria a sua opinião, né, sobre os cidadãos participarem dos julgamentos judiciários? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá? Façam, então, o estudo da apostila até onde fala... deixa eu ver aqui qual que é exatamente o tema que fala na apostila de vocês. Até onde vai falar das características do direito grego. Lá na apostila de vocês está claro isso, né? Das características do direito grego. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, fazer a leitura até nas características do direito grego, que é onde nós estamos finalizando a nossa aula. E na próxima aula, ou seja, na próxima quinta-feira, eu quero que vocês já me tragam, não precisa entregar, tá? A gente só vai fazer um debate sobre isso, e eu quero que vocês me respondam qual a opinião de vocês se na atualidade os cidadãos participassem dos julgamentos judiciários, tá? Então, fica para a aula que vem a gente fazer essa discussão, tá? E aí a gente vai iniciar a nossa aula realizando essa discussão. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui. Desculpem o atraso de hoje, tivemos algum problema no sistema aí, não conseguimos entrar no horário certo, mas acredito que todos vocês irão assistir essa aula, e aí já fica já fica esse questionamento para a gente voltar na próxima aula, fazendo a discussão dessa pergunta. Tá bom, pessoal? Forte abraço, se cuidem, né? O coronavírus está bastante sério. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu interajo bastante, às vezes sou bastante sisudo, né, para algumas pessoas que não conseguem realizar um debate saudável, mas, enfim, eu quero só se cuidem a respeito disso, que realmente está se alastrando. Eu acredito que vai ficar mais grave, tá? Mas procurem o distanciamento social, que é, segundo a ciência, os estudiosos do assunto, é a forma mais eficaz para se preservar da contaminação. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.